Olá, boa noite a todas e todos. Boa noite. Estou muito feliz que estão aqui para mais uma oficina do curso Resistência Cultural Indígena no Rio Grande. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. As oficinas hoje são com a aldeia Mebiá Guarani Pararroquê. Então já tivemos às 18 horas a oficina da casa, construção da casa de reza e a vinda do Caraí, e agora às 19h30, iniciando então um pouquinho uma tolerância para o pessoal se organizar. Então começamos a oficina A Educação Tradicional Indígena com o professor e vice-cacique Gildo Gomes da Silva. Esse projeto é executado com o apoio da Lei Emergência Cultural Aldir Blanc, através da Prefeitura Municipal do Rio Grande e da Secretaria de Município da Cultura e do Conselho Municipal de Política Cultural. Tem o apoio do Conselho Municipal dos Povos Indígenas, que está fazendo a organização e a mediação das oficinas junto com os indígenas, do NEAB, do IFRS, da FURG, do ILA, do DAC e da PROESC. Tivemos o apoio também de estudantes, né, da UFEPEL, do curso de Cinema e Audiovisual, da Raíssa Oliveira Fontoura e da Marta Ribeiro Marioté, na produção e edição de vídeos. Então, eu convido os conselheiros do Conselho Municipal dos Povos Indígenas a fazerem uma rápida apresentação. Aí depois nós passamos para o Gildo, que também é conselheiro, né, do Conselho dos Povos Indígenas, é vice-presidente também, né, Gildo, do Conselho. Então, peço que primeiro os não indígenas do Conselho Municipal dos Povos Indígenas se apresentem rapidamente, depois passamos a palavra para o Gildo, e após teremos a apresentação de slides e vídeo e a nossa roda de conversa. Boa noite, eu sou a Carlota, sou conselheira dos povos indígenas, do Conselho Municipal, né, dos povos indígenas, e eu represento a prefeitura, a secretaria do gabinete, né, do prefeito, e vamos seguir, né, com essa linda oficina, e eu tenho uma grande honra, né, em participar. Agradeço ao cacique Cláudio e ao Caraí Gabriel e a todas as minhas colegas presentes aqui. Isso, uma ótima oficina para todos, eu desejo. Boa noite. Só ao cacique Gildo, Carlota, do cacique Cláudio foi ontem, só para o pessoal não se confundir. Isso, desculpa, Gildo. Gildo, me desculpa, gafe, viu? Grande gafe essa. Cacique Gildo, por favor, me desculpe, meu querido. Um abraço. Acontece, Carlota. Eu sou uma que fico super nervosa, ainda mais sabendo que a gente está ao vivo, está gravando, né? Meu nome é Elisa Camargo, eu sou conselheira também do Conselho Municipal dos Povos Indígenas, coordenadora do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFRS, Campus Rio Grande, e estamos aqui fazendo a organização deste evento, né, que está no finzinho já, com o cacique Gildo. Quem mais? A Gisele? Bem, boa noite a todos e a todas. Eu sou a Gisele Machado, eu sou conselheira do Conselho, eu represento a 18ª Coordenadoria Regional de Educação, e é um prazer estar dividindo esse momento com vocês, com o cacique Gildo e com o Gabriel. A Letícia está presente. Acho que a Letícia não retornou do intervalinho ainda, mas está aqui conosco. A Letícia Calponso, que é representante da FURG no Conselho Municipal dos Povos Indígenas. O seu Cláudio, o cacique Cláudio, bem lembrado pela Carlota, estava participando conosco, é que eu não vejo todo mundo, eu não sei se ele está ainda. Seu Cláudio, se o senhor estiver por aí, também se apresente pelo conselho. E o Eduardo também, da aldeia Guerembé, cacique Eduardo, se estiver por aí.
Acho que não, né, Elisa? Me ajuda aí. Tá bem. Então, passamos a palavra para o Gildo, que é, como eu falei, vice-cacique e professor da cultura guarani na aldeia Tecoá Pararoquê. E contigo, então, Gildo. Mais uma vez, a todos e a todas. Bom, meu nome é Gildo, eu sou vice-cacique daqui da aldeia Tecoá Pararoquê. Eu dou aula na língua materna dentro da aldeia e também faço faculdade de Direito na FURG e também sou vice-presidente do Conselho dos Povos Indígenas daqui do município. Como eu falei, eu espero que essa reunião, roda de conversa, seja bem produtiva para cada um de nós, onde possamos sair com esclarecimento, novos conhecimentos, e também quero agradecer do projeto Lei Aldir Blanc, que realmente ela um dos principais incentivos para a gente poder participar, mostrar um pouco do nosso conhecimento, falar um pouco das nossas dificuldades também. Então, esse projeto veio numa boa hora, onde a gente podemos ajudar a aldeia com o valor que foi oferecido. E, então, mais uma vez, queria agradecer o apoio da Lei Aldir Blanc. Obrigado. Bom, então, dando continuidade a essa oficina, Elisa, se tu puderes já colocar a apresentação na tela, aí vamos fazer aquela dinâmica que eu acho que está sendo bem boa. A gente vai apresentando, vai fazendo uma pausa para o Gildo comentar, aí quem quiser perguntar alguma coisa também relacionada ao que está sendo apresentado. A Gisele também, da 18ª, vai ter uma participação aqui, falando um pouco da escola, esqueci agora, deu um branco o nome da escola, desculpa, gente, estou nervosa. Paramirim. Paramirim, obrigada, querida, da escola Paramirim. Então, vamos iniciar aqui a apresentação, fiquem bem à vontade, tá? É uma roda de conversa, estamos aqui para aprender, para trocar ideias, então vamos lá. A educação tradicional indígena. Proponente Gildo da Silva Gomes, vice-cacique e professor. Premiação Identidades, do edital da Lei Aldir Blanc do município do Rio Grande. A aldeia Mebiá Guarani, Tecoá Pararoquê, o significado é Portal do Mar. Então, a aldeia fica na BR-392, no quilômetro 27, em Domingos Petrolini, no Rio Grande do Sul. A educação tradicional das crianças e jovens. Elas aprendem do caraí e das cunhã-caraí sobre as ervas e plantas. Aprendem músicas, rezas e danças que fortalecem o corpo e o espírito. Fazem parte do coral das crianças guarani. É na vivência das experiências que aprendem os aspectos fundamentais da sua cultura. É no dia a dia, em contato com a cosmologia guarani, refletida nas ações dos adultos, que as crianças aprendem com uma outra pedagogia. Os pequenos vão se apropriando de saberes nas práticas de suas antigas tradições. Por exemplo, ao participar da construção de sua própria casa de reza, novos sentidos e significados surgem no aprender a fazer. Toda a vida guarani e seu bem viver, que eu não vou saber pronunciar, Gildo, me esqueci de te perguntar antes, Yander Recó, depois tu me corrige, é também a sua escola. Então, o bem viver é também a escola da criança guarani. Por isso, quanto mais velha, a tendência é a pessoa ser mais sábia e, consequentemente, mais respeitada por todos. Então, uma foto aqui, gostaria do Gildo poder comentar um pouquinho, nos falar um pouquinho dessa foto.
Bom, essa foto, a gente fez no mês de abril também, onde é comemorado a Semana do Índio. Então, dessa forma que a gente faz os trabalhos com as crianças, essas pessoas que veio ficar o dia todo na aldeia, onde eles também participaram junto com as crianças, do canto, da reza. Como eu falei, esse acontecimento é no ar livre, onde há uma interação com as pessoas não indígenas com indígenas. Certo. E a pronúncia do bem viver, que eu não sei se eu fui muito mal na minha pronúncia. Foi muito bem, que é o Nhanderecó, foi muito bem, sim. Obrigada. Pode passar, Elisa, por favor. Então, aqui também uma fotografia. Onde é que foi, Gildo, essa apresentação? Essa apresentação foi no centro de Pelotas, onde as crianças daqui da aldeia foram fazer a apresentação numa escola, onde as crianças vão daqui, geralmente vão fazer a apresentação nas escolas com o intuito de mostrar que nós mantemos ainda o nosso canto, as nossas músicas. Então, a gente foi fazer a apresentação em Pelotas, onde foi doado por cada pessoa 1 quilo de alimentos não perecíveis. Então, arrecadamos bastante alimentos para a aldeia nessa apresentação. Certo. Esses dois são meus filhos. Esses dois são meus filhos, é o Júlio e o Christian. E o outro do violão se não me engano, é o Valdecir, que é o meu primo. Certo. E as pinturas no corpo dos meninos, tem algum significado? A pintura dessa pintura é uma forma de mostrar que as pinturas dos meninos é totalmente das pinturas das meninas. Então, é realmente só para mostrar que eles são meninos e não meninas. Então, a gente usa essas pinturas somente nas apresentações do coral. Certo. Aqui uma apresentação no multipalco cultural do Cassino. Eu não sei. Isso foi se não me engano, foi no verão, onde todos os artistas, não somente os Guarani, mas outras pessoas também puderam fazer apresentações. Então, aí foi bem bonita a apresentação. Certo. Aqui também mais algumas fotos. Ali as crianças junto, né, na construção da casa de reza, que foi o que nós comentamos antes ali, que as crianças aprendem no bem viver, aprendem fazendo junto com os adultos, né? Uma outra pedagogia, né? Eu acho tão legal falar isso, com outra visão, com outra cosmologia, né? Aqui vou fazer um destaque para essa menina, eu não sei o nome dela, mas ela é uma menina guarani, uma indígena, que nós fizemos o ano passado pela Coordenadoria Municipal dos Povos Indígenas, com o apoio da universidade, de todas essas pessoas que ainda não existia, algumas... não, o conselho já estava nessa época, acho que não, ou já, né? Então, foi feita essa campanha para o uso de máscaras, né? Infelizmente, ainda precisamos continuar fazendo essa campanha, né? Então, ali... Gildo, se tu quiseres falar, eu não vou saber falar essa frase, a tradução é use a máscara. No caso, essa menina é a minha filha, Manuela. É a Manuela. Então, ali diz muito, igual que diz, usem a máscara. Então, essa foto ela tem um significado bem importante para incentivar as outras pessoas a usarem máscara. O nome da escola
que é a Paramirim, vai ser dado em homenagem a essa menina, porque ela tem o nome de Paramirim, então a escola recebeu o nome dessa criança. Legal. Então, um pouquinho da história do povo Guarani. O povo Guarani pertence ao grupo linguístico Tupi-Guarani, encontrado no Brasil e também na Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Alguns vivem em pequenas aldeias, em beiras de rodovias e em acampamentos. A população é estimada em torno de 34 mil pessoas e é composta pelas parcialidades Caiová, Yandeva e Mebiá. O Mebiá-Guarani. No Brasil, os Mebiá-Guarani habitam os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. São em torno de 14 mil a 15 mil pessoas. Existe uma forte mobilidade dos Mebiá-Guarani entre as inúmeras aldeias. É uma de suas características marcantes. Nestas constantes migrações, movidos por orientações sagradas, buscam por um ambiente preservado e que se sintam bem, que chamam de a terra sem males. A demarcação e a regularização de terras indígenas é a grande luta dos povos indígenas no Brasil atual, pois desta territorialidade depende a manutenção de suas tradições culturais. A Tecoá Pararoquê, no município do Rio Grande. A aldeia se formou na cidade a partir da vinda da principal liderança política feminina, a cacica Talcira Gomes, com sua família da aldeia da Estiva de Viamão, Rio Grande do Sul. Sendo que antes de fixarem residência, já vinham no veraneio para a venda de artesanato no Balneário Cassino. Até que, em 2017, ocuparam o território da FEPAGRO, em Domingos Petrolini, com o apoio da prefeitura, local que é reivindicado pelo grupo como retomada de terra indígena, pois se trata de uma área onde antigamente viveram comunidades indígenas. Estão em torno de 21 famílias, com 80 pessoas, e as crianças e jovens têm uma educação tradicional guarani e também frequentam as escolas de educação pública. Então, algumas fotos. Aqui a cacica Talcira tomando seu chimarrão, ali a colheita das melancias. Aqui os homens, eu acho, essa foto, se eu não me engano, é quando fizeram a coleta das taquaras para a casa de reza, Gildo. Acho isso, que sim, essa foto foi tirada numa aldeia da Colônia Maciel, onde a gente foi pegar taquara. Tem o Tarcísio ali, que é quando foi a colheita das melancias aqui da aldeia, e eu ali no carrinho colhendo também melancia. Certo. Pode passar. Então, aqui iniciamos a parte da Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Paramirim. Significado: mar pequeno ou mar calmo. Em fevereiro de 2018, foi protocolada na 18ª Coordenadoria Regional de Educação solicitação para a criação de uma escola indígena Mebiá-Guarani em nome da aldeia Pararoquê, manifestando o interesse e a necessidade da criação de uma escola indígena dentro da comunidade. Então, aqui a foto da primeira visita da 18ª na aldeia. Aí convido a Gisele para fazer um relato. A Gisele depois vai falar mais coisas, mas agora podias comentar um pouquinho, Gisele, da foto. Sim. Então, essa foto registra o primeiro contato, então, da 18ª com a aldeia. Então, ali na foto está eu, né, a minha coordenadora pedagógica na época, em 2018, que é a Josiane Costa, professora, e a professora Marta Xoxo, que era, na época, também a diretora da escola Francisco Bertoni, que é bem pertinho da aldeia Pararoquê. Ali tem acho que a esposa do Gildo, né, que estava grávida. E nós fomos recebidas, né, pelo professor Augustinho Verá Moreira, porque Oi?
entendi. Professor Agostinho, é ele mesmo. Isso. E foi ele, nós fomos recebidas por ele, porque a cacica Talcira tinha viajado para Viamão para buscar mais famílias para a aldeia. Então, acho que é isso, a história, assim, o resumo da história. E nesse primeiro contato, né, o nosso objetivo era fazer o levantamento, né, do número de crianças, né, em idade escolar para que fossem frequentar a escola em 2018. Tá bem, seguimos então. No primeiro momento, os alunos indígenas foram atendidos na Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Pedro Francisco Bertoni, localizada em Domingos Petrolini. A escola indígena iniciará suas atividades ofertando educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental ainda na Escola Bertoni, até que seja liberado o recurso para a reforma do prédio na aldeia. Em dezembro de 2020, foi realizada a contratação do professor indígena Gildo Gomes e publicado no Diário Oficial o decreto de criação da Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental para Mirim. Gildo, te convido a falar um pouquinho da importância dessa aldeia, dessa escola dentro da aldeia, da tua contratação como professor oficialmente, né, pelo governo do estado, no caso, né? Dá para ouvir? Tá dando para ouvir aí? Tá bem, tá bem. Sim. Bom, realmente, para mim não foi nenhum, digamos, eu iniciando o meu novo trabalho, porque eu já tinha trabalhado numa outra aldeia, fui durante 8 anos como educador na outra aldeia, e quando vim aqui, pude notar que as crianças realmente precisavam de uma educação diferenciada. Então, com a ajuda da Gisele, a gente pôde levar as demandas aonde foi realizado a contratação minha para dar aula aqui na aldeia, porque a necessidade era muito importante, porque as crianças, quando iam no Bertoni, eles ficavam um pouco perdidos, e eu entendo o que eles passavam dentro de uma escola não indígena, porque eu também já frequentei uma escola não indígena quando eu fui criança, então realmente sei das dificuldades, o que eles passaram, e agora eles vão ter uma oportunidade de aprender as duas línguas, como o português e o guarani. Então, foi realmente uma conquista aqui para a aldeia. Para mim, não é nenhuma surpresa trabalhando na educação indígena na outra aldeia, mas para o pessoal daqui o pessoal ficaram muito feliz. Cacique Gildo, tem uma pergunta, tá? A Letícia quer saber o que significa Pará-Mirim. Pará-Mirim é mar pequeno, ou seja, mar calmo. Então, a gente deu o nome da escola em homenagem, porque ela nasceu no cassino, onde, na época do veraneio ainda, então, a comunidade decidiu que esse nome seria bem importante, porque realmente foi um marco da criança para a vinda das pessoas aqui na aldeia. Então, foi homenagem a ela o nome da escola. Obrigada, Cacique. Continuamos, então. Um pouquinho, então, da legislação que mostra o direito dos povos indígenas à educação escolar. Então, o direito dos indígenas à educação escolar com características próprias está assegurado na legislação desde a Constituição Federal de 1988. No capítulo 3,
da Educação, da Cultura e do Desporto, o parágrafo 2º do artigo 201 assegura aos povos indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. O artigo 265 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, de 3 de outubro de 1989, determina que o Estado deve proporcionar às comunidades indígenas o ensino regular, ministrado de forma intercultural e bilíngue, na língua indígena da comunidade e em português, respeitando, valorizando e resgatando seus métodos próprios de aprendizagem, sua língua e tradição cultural. A Resolução do Conselho Nacional de Educação, número 5 de 2012, define as diretrizes curriculares nacionais para a educação indígena na educação básica, garantindo uma educação diferenciada de acordo com as suas culturas, suas diversas línguas, organizações sociais, cosmologias e visões de mundo, modos de fazer, de pensar e transmitir conhecimentos, bem como a forma de gerir seus territórios e recursos neles existentes. O decreto número 6.861 de 2009 dispõe sobre a educação escolar indígena, define sua organização em territórios etno-educacionais e dá outras providências. Artigo 1º. A educação escolar indígena será organizada com a participação dos povos indígenas, observada a sua territorialidade e respeitando suas necessidades específicas. Artigo 2º. São objetivos da educação escolar indígena: valorização das culturas dos povos indígenas e a afirmação e manutenção de sua diversidade étnica, fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de cada comunidade indígena, formulação e manutenção de programas de formação de pessoal especializado destinados à educação escolar nas comunidades indígenas, desenvolvimento de currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades, elaboração e publicação sistemática de material didático específico e diferenciado, afirmação das identidades étnicas e consideração dos projetos societários definidos de forma autônoma por cada povo indígena. Então, aqui encerrando a nossa apresentação, gratidão pela presença de vocês, a VTE e os nossos apoiadores, a VTE e os nossos apoiadores, Conselho Municipal dos Povos Indígenas, FURG e IFE. E próximo slide, por favor. E aqui, então... Tati, não sei se posso te interromper e fazer uma pergunta do Daniel, ou deixo para depois? Então, eu estou encerrando, aí vocês já começam, então, tá. Pode ser? Só claro, para reafirmar a importância aqui da Lei Aldir Blanc, né? A Lei Aldir Blanc, então, veio como uma lei emergencial, né? Uma lei de emergência cultural para os artistas, né? Nesse período de pandemia, e também incluído para os povos indígenas com as suas especificidades culturais. Então, esses projetos que foram contemplados pela chamada pública da Secretaria Municipal de Cultura aqui do Rio Grande, as aldeias foram premiadas com o prêmio Identidades, né? Então, o quanto é importante o reconhecimento da cultura dos povos indígenas, o acesso aos direitos, né, dos povos indígenas, todas essas coisas que nós falamos em relação à educação, em relação à sua própria cultura, e o quanto é importante esses projetos, principalmente no caso financiados pela Lei Aldir Blanc, para a visibilidade desses povos, para a resistência cultural, né? E para que nós, não indígenas, conheçamos mais sobre a cultura, que a gente tenha mais respeito,
mais admiração, que eu acredito que todos nós que estamos aprendendo, estamos admirando tanta beleza na cultura, tanta riqueza, quanta coisa que a gente nem imagina, né? Então, um agradecimento também à Secretaria Municipal de Cultura, ao Conselho Municipal da Política Cultural, por essa oportunidade. Então, encerro essa apresentação, seguimos, né, com a roda de conversa. Passo para a Carlota, então, com a pergunta que ela ia colocar. Vou colocar aqui a pergunta do Daniel. O ensino na língua materna é um direito na educação escolar indígena. Na escola indígena Guarani, tem de fato alfabetização na língua Guarani? Se sim, como é alternado o ensino na língua indígena e em português? E como se define quando será uma ou quando será outra? Essa é a pergunta do Daniel. Do Daniel Dalberto. Ele está perguntando como é ensinado a língua Guarani, certo? Eu acho que foi duas perguntas no... Foram duas. Eu vou repetir para ti, para ficar mais simples, assim, ó. Repete primeiro só a primeira pergunta e depois pode repetir a outra, tem como? Claro, ele quer saber assim, ó, na escola indígena Guarani, tem de fato alfabetização na língua Guarani? Se tem essa alfabetização na língua Guarani, na escola, né, Guarani? E se sim, como é alternado, assim, entre a língua portuguesa e a língua Guarani? Como é que vocês fazem esse ensinamento entre o português, né, e a língua Guarani? Bom, a nossa alfabetização Guarani, elas são totalmente diferentes da alfabetização em português, porque as nossas letras mudam, onde as vogais e os alfabetos também ela muda, que em português tem 5 vogais e no Guarani tem 6, e no alfabeto são 18 alfabetos. Então, a partir do momento que eu dou aula, é mais fácil de eu poder dar aula, porque muitas coisas das letras em português, ela não vai no Guarani. Por exemplo, o L, a gente não usa a letra L em Guarani. Que mais que a gente não usa? A gente não usa a letra S, a gente não usa a letra C, a gente não usa o Z. Então na alfabetização, a Guarani, ela é muito mais fácil para as crianças. Agora, na alfabetização em português, ela é muito complicada, porque tem o C cedilha, tem várias formas de as crianças não entenderem o direito à alfabetização português, onde entra muito mais coisas para as crianças saber as letras. Então, no alfabeto, no ensino Guarani, lá é muito mais fácil de se aprender a escrever e a ler. E agora, em português, é um pouco complicado. Ok, obrigada, Cacique. Tem outra pergunta, Cacique Sim. Gildo. Pelo que vimos na foto, tá? O Alexander está perguntando, pelo que vimos na foto mostrada, e na fala, na sua fala, no caso, a pintura corporal demarca a designação do gênero masculino, que assim demarca o que é, né, diferencia o que é menino e o que é menina, né? Imagino que sejam pinturas diferentes para cada um. Ele está perguntando, né? Ele imagina que sejam pinturas diferentes, ou para meninos e para meninas. Existe alguma possibilidade para alguém... Desculpa aqui, ó. Existe alguma possibilidade para alguém que não se encaixa nessas indicações? Se tem alguma pintura diferente para quem não se encaixa? Eu acho que a pintura das meninas, se é das meninas, as meninas estão pintado tudo de uma mesma pintura, e os meninos também estão, só existe diferença entre o menino e a menina.
porque os meus flores foram pintados só de uma pintura, mas só que das meninas também vai ser a pintura vai ser também só, digamos, tudo do mesmo modelo, da mesma marca. Então, só para diferenciar menino. Só para diferenciar meninos de meninas, é isso? Cada um não recebe uma pintura diferente, não é assim. É só para diferenciar. Claro, obrigada, Cacique. E tem outra pergunta, não sei se eu já posso fazer, ó. O Jesus... Fala, meu querido. Essa pergunta, eu acho que a Gisele pode responder, e aí ela já dá continuidade ao que ela trouxe como contribuição para essa oficina. Claro, deixa a outra pergunta para depois, então. Não, pode, essa pergunta que... A próxima? Claro. O Jesus tem a ver com a fala da Gisele. Sim, tá bem. Gisele, está assegurada a educação aos povos indígenas na Constituição? Será que está assegurada também nos estados? Sim, Jesus, está assegurada, porque a responsabilidade, né, de prover a educação escolar indígena é dos estados. Eles podem até ter uma parceria com os municípios, mas a responsabilidade é do estado de prover a educação escolar indígena, né? E aí eu gostaria de destacar alguns elementos que tem, né, elementos básicos que identificam a educação escolar indígena. Então, ela precisa estar, né, a escola indígena precisa estar num território onde esteja habitado por uma comunidade indígena, né? Então, um território. O outro elemento básico seria o atendimento, né? O atendimento dessa escola é exclusivamente para a comunidade indígena. E o outro ponto importante seria a organização própria, né? Porque aí quando se fala, né, na legislação dos processos próprios de aprendizagem e do ensino bilíngue, né? De manter a sua língua materna. E aí esses elementos, o que eles vão fazer? Eles vão fazer com que essa escola seja específica e diferenciada, porque a comunidade, né, Gilda, ela participa, né, de todas as etapas, né? Então, quando se levou a ideia de ter a criação da escola indígena, foi feita uma reunião com a comunidade, né? Para escolher o nome da escola também foi feita uma reunião. Então, a comunidade, ela participa de todas as etapas, né? Por quê? Porque essa escola, ela vai refletir as aspirações dessa comunidade, né? Então, por isso que essa participação. E tem e aí tem mais um elemento, né, que seria intercultural, né? Porque as relações interculturais, porque para além dos objetivos, né, de manter as tradições, de manter a sua língua, de manter a sua cultura, as suas culturas, essa comunidade, ela também abre para conhecer, através da educação escolar indígena, fora da comunidade, né, que seria a cultura não indígena. Então, essa escola indígena, ela tem esses dois viés, né, aí por isso que a gente fala, né, que ela precisa ser intercultural. E por tudo que nas oficinas de segunda e terça-feira, o quanto é importante essas relações interculturais, né, seja para que a comercialização dos artesanatos se dê de uma forma mais fluida, e também para que os indígenas tenham acesso às políticas públicas, né, tenham acesso aos seus direitos. Então, por isso que é importante ter essa questão intercultural. E alguns autores indígenas, eles até chamam a atenção que muitas vezes essa relação intercultural, ela é de mão única, porque os indígenas, eles estão muito mais abertos para conhecer a nossa cultura do que nós, não indígenas, de conhecer a cultura deles. Então, essas três oficinas, né, elas são uma grande oportunidade, né, da gente conhecer quem são os indígenas que estão aqui na cidade de Rio Grande, né, e como já foi falado, acho que pela professora Letícia e várias vezes também pela Elisa e pela Patrícia, que o quanto é importante a gente conhecer para poder respeitar. Deixa eu ver.
Então, acho que era isso. Ah, e tem mais um ponto que é importante, que é a questão que ela é comunitária, né? E eu já tinha falado mais ou menos que seria, né, a contribuição e a participação da comunidade, né, dessa escola, né, que está sendo criada. Obrigada, Gisele. Ah, eu não sei se eu vou ter oportunidade de falar de novo, eu só vou terminar então, né? E Claro. como se dá essa educação escolar na escola não indígena, né? Então, a gente, desde 2008, a gente tem uma lei, a 11.645, que ela traz, então, a obrigatoriedade da inserção dos conteúdos, né, que tratam da história das culturas indígenas, também da cultura afro-brasileira e africana. Né? Mas como a gente está tratando da temática indígena, então eu vou focar na temática indígena. E aí eu queria mostrar para vocês esse plano estadual, né, professor Jesus, eu não sei se o senhor tem conhecimento. Então, esse plano aqui estadual, ele é um ótimo orientador, né, tanto para a educação indígena, né, tanto como para a educação afro nas escolas, né. É mais um instrumento, né, que nos dá uma base legal quando alguém vai, de repente, vai questionar por que a gente está trabalhando determinada temática ou determinado assunto, né, em determinado tempo na escola. Então, a lei, ela né, prega que seja feita essa inserção nas disciplinas, em todas as disciplinas e ao longo dos anos, não só, né, em datas específicas. Depois eu posso mandar um link, porque a gente pode acessar ele, que ele tem em PDF na internet. Ok, muito obrigada. O Daniel, promotor do Ministério Público Federal, comentou aqui, mesmo que a Constituição de algum estado não tenha previsão específica, vale a Constituição Federal que tem. Não sei, Daniel, se tu quer falar um pouquinho mais sobre isso. E também a Letícia, né? A Letícia, nossa parceira aqui nas oficinas, está com a mão levantada. Então, acho que o Daniel, se quiser comentar um pouquinho, e depois passamos para a Letícia. Vou aproveitar só para falar rapidamente que, sim, a Constituição Federal prevê o ensino na língua materna, o ensino indígena especificamente. Então, pouco importa se uma Constituição de um Estado não tiver essa previsão. E também o artigo 231 da Constituição garante o direito ao respeito às instituições indígenas, de um modo amplo. Isso tem várias implicações. Eu queria só aproveitar que estamos falando de educação escolar indígena para dizer que eu participei de um momento muito importante nesse tema, lá em Rondônia, que é um estado pioneiro, foi um estado pioneiro nesse tema. Tivemos lá o primeiro concurso indígena do Brasil, e foi um trabalho muito, muito longo, um trabalho de tempo e de muita gente, e quando eu estava lá, eu participei de eventos de formação de professores indígenas, chamava Projeto Açaí, chama ainda, e eu estava no momento do concurso. Houve uma lei, que até a lei virar realidade foi muita batalha. E eu estava no momento que foi lançado o edital, foi definido em reuniões o edital, e nós tivemos esse concurso de professor indígena, inclusive com a categoria de sabedores indígenas, ou seja, aqueles os índios mais antigos, que muitos deles tiveram contato já na vida adulta, quando já casados, já tinham filhos, esses participaram do concurso e foram aprovados como professores. Alguns que não havia nem a necessidade de falar língua portuguesa,
para ser aprovado num concurso e ser professor. Se fazia uma banca de sabedores indígenas que conversava com esses candidatos a professores. Então, foi uma realização muito importante, foi muito legal. Quando eu saí de lá, já estavam tomando posse os professores indígenas. Foi uma alegria muito grande, claro, um trabalho de construção, mas é uma nova visão, né? Uma nova visão de apenas... E se trabalhou muito nisso também, como havia muitas etnias, eu vejo que aqui no Sul, basicamente, Caingangue e Guarani. Lá onde eu estava, tinha pelo menos umas 15 etnias. Então, se procurava ter no curso de formação professores de todas as etnias, alunos para virarem professores, para que, por exemplo, depois, na hora de necessitar o professor, fosse um professor Tupari para a aldeia Tupari, professor Canoê para a aldeia Canoê, um professor Wari para a aldeia Wari, e assim por diante. Esse modelo feito lá em Rondônia está servindo de base, de modelo para outros estados. Eu já andei conversando com algumas pessoas aí, como Santa Catarina, andou se inspirando um pouco nisso, Bahia e outros tantos. Queria só deixar esse depoimento, assim, da importância dessa mudança de paradigma. Tem uma outra pergunta aqui para a professora, tá? Para a professora Gisele, do Alexander, a pergunta. O que ele gostaria de saber? Onde podemos encontrar este orientador, professora Gisele, de forma expressa, como orientador mencionado por ti? Eu tenho alguns exemplares ainda na 18ª, aí pode entrar em contato comigo. Ele é rio-grandino? O Alex? Alexander Silveira de Almeida, não sei, eu não tenho nenhum dado a mais, assim, não sei de onde. Na verdade, desculpa, ele quer o orientador, né, de forma impressa. Falei errado, de forma impressa, não expressa. Eu não sei de onde ele é, pelo menos. Pois não, eu tenho na 18ª, eu posso disponibilizar, aí ele tem que entrar em contato comigo. Claro. Obrigada. Por isso que eu perguntei se ele era daqui da cidade. Pois é, que não tem nenhum dado, né? Não sei te informar. Eu vou colocar meu telefone, então, e aí depois ele entra em contato comigo. Vou botar no chat. Tá bem, obrigada. A Letícia, nossa colega, aproveitando aqui, fez uma colocação aqui. A Lei 11.645 prevê a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. E a Lei 12.711 de 2012, Lei de Cotas na Universidade. Ela aproveitou para mencionar essas duas leis, tá? Só colocando. Eu queria aproveitar, Carlota, que tu citaste as leis, queria comentar um pouquinho. Primeiro, cumprimentar, dizer que hoje me atrasei um pouco. Boa noite a todos. Nhandecarúdio, Gildo, pessoal da aldeia Pararoquê. Quando a Gisele falou, né, da educação intercultural indígena, e falou que a educação intercultural indígena ela deveria ser de duas vias, né, de duas mãos, essa é uma questão muito importante da gente ressaltar, né, porque apesar de ser uma lei, a Lei 11.645, que prevê a obrigatoriedade nas escolas do ensino da cultura afro-brasileira e indígena, nem sempre essa lei é aplicada, ou nem sempre é aplicada de uma forma, né, adequada. A gente pode fazer aí o pessoal mais jovem, todos nós, na verdade, né, pensar um pouco como é que foi na nossa escola, na nossa formação de ensino fundamental e médio, essa parte, né, da história afro-brasileira e indígena, geralmente carregada de estereótipos, de estigmas, nós já conversamos sobre isso no primeiro dia, né? Então, é muito importante lembrar disso, que essa interculturalidade, geralmente,
os indígenas, né, ou os quilombolas, por exemplo, sabendo da nossa cultura e não o contrário, né? O desconhecimento que nós temos da história afro-brasileira e indígena é muito grande, e o desconhecimento que nós temos, inclusive, da história de África é muito grande, ainda hoje, né? Então, é muito importante a gente lembrar isso, né, de que estudar, conhecer, se aproximar, investigar, é aquele passo fundamental para a gente desfazer os nossos estereótipos, os estigmas, os preconceitos, né? Nós ainda somos uma cultura muito etnocêntrica, muito voltada para os saberes europeus, para os saberes que não são os saberes autóctones da nossa terra. E aí eu queria dizer que essa lei, assim como a Lei 2.711, que é a lei de cotas, que prevê 50% de reserva de vagas nas universidades, né, para a escola pública, e dentro dessas cotas nós temos também um percentual destinado a pretos, pardos e indígenas, na mesma proporção do percentual, né, segundo o IBGE, dessas populações nos respectivos estados. É importante a gente lembrar que essas duas leis, elas, de uma certa forma, mudaram, né, a configuração das universidades. Eu, que sou professora há mais tempo, assim, vi essa transformação das universidades, não só pelo ingresso dos povos tradicionais, né. Na FURG, nós temos, desde 2011, um processo seletivo específico para indígenas e para quilombolas, né, no qual ingressam 10 indígenas e 10 quilombolas todos os anos, além da política de ações afirmativas, da política de cotas. Então, é importante a gente pensar que, de dentro das universidades, também estão se formando intelectuais indígenas, né, e que esse conhecimento produzido tem mudado, né, tem mudado a realidade, tem mudado. O Gildo, por exemplo, é acadêmico do curso de Direito, nós temos vários estudantes indígenas no Direito, que pleitearam, inclusive, uma disciplina optativa de Direito indigenista dentro da FURG, que não se estudava. Então, a partir da demanda dos próprios estudantes, né, se criam disciplinas, se mudam, às vezes, bibliografias, ementas. Nós também estamos indo atrás, né, de mais bibliografia, e para fazer essa discussão. Então, é muito importante a gente perceber essa mudança, né, perceber essa mudança no sentido tanto para os educadores, né, os professores, da importância de trazer a temática indígena, a temática étnico-racial, sempre para a sala de aula, desde os níveis mais básicos. E no ensino superior também a gente cada vez mais ler esses intelectuais, ler os textos produzidos pelos próprios indígenas, que são, hoje em dia, produtores de um conhecimento, né, quer dizer, nos nossos formatos mais acadêmicos, porque desde sempre eles têm esse conhecimento com o qual nós temos muito a aprender, né. Então, só queria dizer isso, que, como a Gisele falou, e eu acho que muitos de nós conversamos bastante sobre isso, né, estou vendo aqui a Sandra, a Daciene, o pessoal da FURG, é uma discussão bem antiga nossa, né, a importância dessa troca de saberes, desse encontro de saberes, e de nós nos abrirmos para essas outras matrizes epistêmicas, esses outros conhecimentos que vêm, então, dos povos tradicionais e dessa territorialidade que nós ocupamos aqui, né, que é uma territorialidade Guarani, Charrua, Caingangue, antes de mais nada. Era essa aí a minha contribuição, eu finalizo, e quero mandar um abraço muito grande para a dona Talcira, para o seu Agostinho, para o Gabriel, para o Gildo e para todo o pessoal da Pararoquê. Aproveitando aqui, meninas, o Daniel, tá? Daniel Dalberto, ele disponibilizou ali no chat um link, tá? De um livro sobre etnocentrismo. Se alguém quiser, né, acessar, tá disponível ali o link.
Eu gostaria também de comentar sobre os alunos indígenas na universidade, né, aproveitando o gancho da Elisa, né, da Letícia, desculpa, e também os alunos indígenas no IFE, né. Então, os primeiros indígenas na universidade foi em 2010, né, o Manuel e a Sheila foram os desbravadores das vagas específicas para os indígenas na FURG. Na época, eu fazia faculdade de serviço social e eu fazia estágio no CAIC, na escola CAIC, na FURG, no setor de serviço social da escola. E não tinha nada a ver com os indígenas. Mas aí um dia teve um evento sobre os povos indígenas na universidade, onde eu participei, me interessei e participei. E gostei, me identifiquei, e aí acho que a nossa ancestralidade também faz ferver o sangue e a alma, né? E desde lá, então, não saí mais dessa pauta, né? Dessa luta junto com os povos indígenas, né? Então, também, além da importância dos indígenas estarem na universidade aprendendo, né, esse formato acadêmico, para eles mesmos poderem se defender enquanto advogados, para poderem tratar os seus povos com a medicina tradicional também, porque muitas vezes nos hospitais, nos postos de saúde, não aceitam que eles usem a sua medicina tradicional, então os indígenas desses postos de saúde fazem o meio de campo, vamos dizer assim, né, abrem caminho também para essa aceitação da medicina tradicional indígena junto à medicina alopática, acho que se fala, né? Então, e outras tantas, né, como a Letícia comentou, indígenas na história, na educação física, na geografia, enfim, inúmeros cursos, na enfermagem, né, no IFE, inúmeros cursos que eles vão dominando e vão poder dar aula depois, né, juntando a sua cultura e a cultura dos não indígenas, né. E aqui conosco também está o Darcy, que fez mestrado e doutorado na educação ambiental. Então, também, além da licenciatura, da graduação, os indígenas estão ocupando os espaços, né, no mestrado, no doutorado, nas pós-graduações. Então, cada vez mais eles estão conosco na universidade. O quanto isso é um aprendizado, porque eles vão para aprender a cultura do não indígena, né? Mas nós que aprendemos com eles também muito, né? Então, só para fazer esse registro, assim, que é muito importante também que a gente entenda por que eles estão na universidade, por que eles estão nas escolas técnicas, né? É justamente isso, para eles se representarem dentro dos espaços dos brancos, para eles mesmos se defenderem, se cuidarem, né? O quanto isso vem fortalecendo também os povos indígenas no Brasil, né? Então, isso. O Gildo, tá por aí, Gildo? Estou por aqui, sim. Gostaria que tu falasse um pouquinho, Gildo, da tua experiência na universidade, já que a gente está falando sobre isso, e falasse também do coletivo indígena da universidade. Conta um pouquinho para nós. Ai, acho que travou. Travou? Travou um pouquinho, Travou? agora voltou. Agora voltasse. Tá tranquilo? Sim. Tá. Eu vou falar um pouco da experiência que eu tive na faculdade e que eu estou tendo ainda. Na verdade, a faculdade, no momento que eu entrei, parece que é um novo mundo que eu não conhecia. Onde a gente encontra várias necessidades, principalmente no curso de Direito, que as palavras são totalmente diferentes, como é que diz o jurisdiquês. Então, é complicado, já que, como eu não domino muito bem o português, imagine no curso de Direito, onde se fala muito mais coisas
desconhecidas, para mim são desconhecidas, mas é uma dificuldade que eu encontro, que será que a faculdade ela está preparada para receber os indígenas? Então, é isso que às vezes eu me questiono, porque a gente indo na faculdade é totalmente diferente do que era numa escola normal, assim, como eu frequentei uma escola não indígena também, mas realmente ela é o que faço essa pergunta. A faculdade está preparada para receber os indígenas? Então, só isso que é minha pergunta que eu faço. Então, tem muitas dificuldades que realmente são fora de série, que a gente tem que terminar o estudo dentro de 5 anos. Então, realmente é bem difícil, é complicado. Eu me lembro daquela história do direito romano, né, Gildo? O Gildo, na aula de direito romano, então, aprendendo sobre a Grécia e Roma e a antiguidade clássica, né? E aí fica muito evidente aquilo que a Gisele falou, de que não é uma via de mão dupla, né? Porque todos os colegas da turma não sabiam da antiguidade, da história dos Guarani. Então, né, sempre os indígenas que tem que saber da cultura do outro, né? Sempre o outro espera isso, né? Mas também não se esforça muito para se interessar, para buscar saber, para conhecer melhor, ou para que essa construção de conhecimento seja na base de uma troca, né? De uma troca verdadeira. E eu falo isso, eu sou da área de letras, né? E eu falo muito isso a respeito das línguas, né? Muitas vezes os professores se queixam, mas os alunos são falantes de outras línguas, e aí eles, né, escrevem no português, tem essas interferências, né, das outras línguas, e aí o Gildo estava falando, tem sons que tem em português e que não tem em Guarani, né, e vice-versa, e na hora de escrever isso faz toda a diferença, né, na hora de falar. Só que quando o falante é um falante estrangeiro, por exemplo, um alemão que vem da Alemanha, ou se é um inglês, aí a gente acha bonito, né? Mas quando, né, agora, se já é um indígena, já tem um preconceito maior, né, em relação a... Então, assim, também é uma língua, o Gildo, por exemplo, é professor dessa língua, né, que é o Guarani, sabe muito dessa língua, sabe num nível avançadíssimo dessa língua, mas aí tem toda essa proficiência que não só não é valorizada na faculdade, né, não só não é valorizada, como ainda tem esse preconceito das pessoas não encararem que essa língua portuguesa indígena, que o português indígena, ele é um português de interferência, ele é um português de contato linguístico com outra língua, né? Então, isso é muito importante, assim, a gente, como educador, também pensar que esse português, muitas vezes, ele vai ter a marca do Guarani, né? São tantas palavras que nós temos em português que vêm das línguas indígenas, né? E a gente nem sabe disso, esquece disso, não valoriza isso, né? Mas todas essas marcas que fazem com que o Gildo fale um português diferente são interferências da língua materna dele, são interferências da língua que ele domina perfeitamente, né? E nem sempre os professores vão ter essa compreensão, né? Ou vão se interessar por saber por que de repente, ele escreveu ali com uma letra trocada ou tal, ou será que no Guarani tem essa letra, tem esse som? Então, também essa questão da interculturalidade passa por todas essas por todos esses detalhes, né, que a gente tem que sempre pensar. E eu acho, eu sou professora da universidade e eu
reflito todos os dias sobre essa tua pergunta, sabe, Gildo? Não só os indígenas, mas eu acho que outros povos, né, outras culturas, eu acho que a nossa universidade ela é muito monocultural, né? Ela é preparada para uma cultura, mas não para culturas diversas, infelizmente, né? Para um tipo de epistemologia, para uma forma de conhecimento, e ela já veio assim, ela já nasceu assim lá na Europa e só foi transplantada para cá, né? Agora, o conhecimento que já havia aqui séculos e séculos e séculos antes dessa universidade chegar, ele é um conhecimento que permanece fora da universidade, infelizmente, né? E é uma grande pena que a universidade não se prepare mais para se abrir para esses conhecimentos outros, que são os saberes populares, que são os saberes dos mestres e mestras de ofícios, que são os saberes dos pescadores artesanais, né, dos indígenas, dos quilombolas, são saberes que são saberes do notório saber, né? Não de alguém que fez mestrado, doutorado e nunca saiu de uma biblioteca, né? São saberes que são saberes da vida, né? Então, eu concordo contigo, eu também faço essa pergunta, eu não sei se a universidade está preparada tanto quanto ela deveria para fazer essa troca de saberes, mas a gente insiste, né? A gente está ali para forçar esse caminho e para abrir essa trilha aí, que nem no mato, né? Vai abrindo uma picada. Com certeza. Olá, eu poderia falar uma coisinha? É possível? Claro, fica à Claro, vontade. Sandra. Boa noite. Boa noite. Essa pergunta do Gildo me toca profundamente, assim, porque, Gildo, a universidade ela não está preparada nem para os indígenas, nem para os não indígenas. Tá? Nós, em alguns cursos, por exemplo, os professores não querem saber o que nós daquilo que nós sabemos. Eles querem saber que nós precisamos compreender textos em francês, em espanhol, em italiano, em inglês. E eles não perguntam se tu sabes ou se tu não sabes. Então, a universidade ainda é uma universidade com um processo colonizador, onde a colonialidade está instalada. Você é obrigado a compreender a língua do colonizador, mas ele não tem nenhum... Não existe a lei, mas não existe o respeito de compreender a sua língua, o seu saber, entendeu? Então, assim, ó, nós, por exemplo, nós negros, nós indígenas, nós utilizamos uma língua madrasta portuguesa, eu sempre digo. A língua portuguesa é uma língua madrasta, que nós somos obrigados a adotá-la, independente da nossa vontade. Se você, por exemplo, há expressões na sua língua que, traduzidas para o português, perdem completamente o sentido. E isto não é levado em conta. Existem expressões no idioma português que são de origem indígena. Existem expressões no idioma português que são de origem africana. E, por exemplo, nós precisamos de uma proficiência em alguma língua colonizadora. Mas se você quiser fazer o resumo do seu trabalho na sua língua, no seu Guarani, ou se eu quiser fazer o resumo do meu trabalho em Iorubá, por exemplo, que eu nem falo Iorubá, mas estou aprendendo a fazer isso, a universidade não aceita isso. Esses saberes diferentes dentro da universidade são considerados como como é que eu queria pegar uma palavra bem assim, ó. Muitas vezes é como se a gente cravasse um punhal na universidade. Não é aceito. Agora, os punhais que são cravados nas culturas indígenas e africanas todos os dias, a gente tem que recebê-los.
E mais, não só recebê-los, como recebê-los educadamente, sem gritar. Né? Porque toda vez que um indígena grita quando é ferido, eu não sei como chamam a vocês, mas a nós negros, quando nós gritamos como somos feridos, nós somos chamados de barraqueiros. Entendeu? Então, assim, a universidade não está preparada, não. Né? E eu penso que cada negro que entra numa universidade e cada indígena que adentra para uma universidade, ele está primeiramente honrando a luta dos antepassados. Porque para que a gente adentre a universidade, muitos morreram, muitos deram sangue, muitos lutaram. Então, quando você põe o pé dentro de uma universidade, que é o seu lugar também, você está respeitando a luta dos que vieram antes de você. E continue lutando. Assim como eu também continuo lutando e incentivo a todas as pessoas que queiram, de alguma forma, mostrar para a universidade que a universidade não vive sem a vida aqui fora. Ela não existe sem a vida aqui fora. Nós, apesar de estarmos numa universidade, nós vivemos sem a universidade. Ela precisa de nós muito mais do que nós precisamos dela. É isso que eu queria te dizer. Perfeito sua fala. Muito obrigado, Sandra. É importante, né, a fala, a gente vai ver assim, né, a Letícia é professora da universidade, a Gisele é representante da 18ª, não sei se também é professora, Gisele, a Elisa é representante do IFE, né, instituições de ensino, né, tem um lugar de fala, vamos dizer assim, né, representando instituições e toda a sua experiência. Eu fiz um breve relato aqui, enquanto eu era estagiária, fui estagiária na FURG, na escola CAIC, e depois, quando eu comentei do evento, que eu me apaixonei pela causa e pela luta, eu fui estagiária da PRAE, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, onde eu fiquei 5 anos depois, né, trabalhando lá junto com as assistentes sociais na pauta indígena, né, é outro lugar de fala como estagiária, né, e o lugar de fala da Sandra, do Gildo, comentando sobre a universidade. Então, como é importante essa roda de conversa, né, ou outras rodas de conversa sobre a educação, cada um trazendo a sua reflexão a partir da sua experiência, a partir do que enxerga e compreende, né? Então, como é importante que a gente continue com essas rodas de conversa, né? Assim, gente, eu queria dizer para vocês que estamos quase terminando o nosso curso. Tati, não querendo te interromper, mas antes que tu termines, a Vera Bueno já está há um bom tempo até com a mão levantada. Tá, ai, desculpa, não vi. Tá bem. Não, eu também não tinha visto, a Gisele avisou ali. Mas eu acho que é por engano, ela tinha avisado. É que ela não baixou a mão. Tá bem. Eu vou colocar o vídeo agora, então. Isso, né? Sem mais delongas. Perto do encerramento, né? Faltam 10 minutos para as 21 horas, que é o nosso teto para término. Temos um vídeo voltando lá para a educação tradicional indígena, a educação das crianças com o canto, com a dança. Então, esse vídeo, ele está dividido em 2 partezinhas, mas aí, então, a gente mostra o vídeo e depois pede para o Gildo fazer as suas considerações finais, falar um pouquinho do vídeo, se quiser.
Gildo, então, passamos a palavra para ti. Agradeço a presença de todos e todas. Deixa eu só dizer aqui para o pessoal avisar que eu coloquei um link de um álbum que se chama Nhandereco, que foi gravado por corais de crianças guarani lá de São Paulo, do Rio de Janeiro. São várias aldeias, são 4 aldeias, na verdade. Então, quem gosta da música guarani, quem gostou de escutar, eu deixei aqui o link para ouvir. Faz muito bem para o coração a gente ouvir essas músicas guarani. Obrigada. Certo. Então, só retomando aqui, então, agradecer a todos e todas pela presença, passar a fala para o Gildo, para as considerações finais, e lembrar da nossa foto, né, pessoal? A foto que a gente fez nos outros dias também não podemos deixar de fazer hoje. Então, acho que o Gildo coloca as últimas palavras e a gente tira a foto e encerra o nosso curso. Já estou com saudade. Então, quero agradecer a cada um de vocês que puderam participar nesses três eventos que teve. Eu quero agradecer ao apoio do município, da Leondir Blanc, e que realmente a gente não... Tem muitas coisas que daria para debater e tal, mas eu acho que em 1h30, praticamente, eu não pude falar quase nada, mas mesmo assim, espero que cada pessoa tirar as suas dúvidas, e que eu vou também estar à disposição para quem quiser tirar algumas mais dúvidas, pode me chamar no PV também. Então, quero agradecer a cada um de vocês que puderam participar desse evento. Gildo, eu sei que tu colocou o teu número, né, o teu contato de WhatsApp ali pelo chat, só que na gravação não aparece o chat, então tu poderia falar para ficar na gravação? E eu queria também convidar todos a ligarem as câmeras para tirar o print screen. Passar o número? Sim, o número do teu telefone para o pessoal que quiser entrar em contato, conversar mais. Não, o meu contato é 51 996 52 72 49. As plaquinhas, então, pessoal, abrindo suas câmeras para a gente tirar a nossa foto do curso. Eu consegui encaixar os 30 aqui. Feito, pessoal. Boa noite, foi uma grande honra. Eu sou aluna da FURG de Santo Antônio da Patrulha. Honrada, maravilhoso evento. Obrigada por esse aprendizado, por essas vivências. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Um abraço. Tchau, obrigada, gratidão.